inclusão, com algumas pessoas, inclusive, mandando seus recados aqui via Fala Cidadão. Devagarinho nós vamos colocando. Vou dizer bom dia primeiro aqui para o doutor Daniel Vurzius, ele que é da equipe do jurídico do PROCON de Sorriso e nos explicou antes que isso é, sim, uma relação de consumo quando se busca um serviço pago, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos da Sorriso FM. Isso mesmo. O transporte por carros de aplicativo se enquadra perfeitamente no Código de Defesa do Consumidor como uma prestação de serviço. Portanto, regido também, além das legislações específicas, pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Então, o que é importante lembrar? O senhor disse antes também que nenhuma reclamação ainda chegou para o órgão de defesa do consumidor nesse tema que a gente está falando, dessa recusa de conduzir pessoas que tenham deficiência, cadeira de roda, enfim. Isso, nós não tivemos nenhuma reclamação nesse sentido, e aqui eu deixo as portas do PROCON abertas para aquele que se sentiu lesado, procure o PROCON, para que ele possa formalizar essa denúncia, para que a gente possa investigar e aplicar as sanções necessárias, inclusive as plataformas que operam aqui na cidade. Isso, o que diz a legislação, para que as pessoas todas saibam aí quais são os direitos e obrigações de cada um. Certo, vamos lá. Nós temos duas legislações específicas. A primeira, a Lei 12.764, que institui os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, e a Lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São legislações específicas que tratam dos direitos dessas pessoas. E nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que nessa circunstância, nós podemos aplicar aqui o artigo 20 do CDC, que diz que o fornecedor de serviço responde pelo vício na qualidade que o torna impróprio ao consumo, no caso, o transporte, os veículos, as plataformas que utilizam esses veículos falham nessa prestação de serviço, além de ser uma prática abusiva prevista lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ou não ter, por exemplo, o veículo próprio para fazer esse transporte. É isso, doutor? Ou especificamente a gente precisava ser bem claro nesse aspecto do serviço? Não necessariamente. Tá? A ilegalidade está na recusa desse transporte. Tá? E dizer não que na não oferta, vai levar. Exatamente. Entendi. E não na oferta de um veículo específico. Entendi. Tá? Então, a legislação ela fala especificamente, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, na recusa ou no cancelamento desse serviço, nesse caso da corrida. Não fala que o veículo tem que ser adaptado. Entendi. Tá? Não tem nada falando sobre essa questão. Nada falando sobre essa questão. No entanto, como você tem uma plataforma, um veículo que oferece esse tipo de transporte, obviamente ele tem que, para todos eles, ofertar de forma clara. Subentende-se que ele deveria transportar. Isso deve ficar claro quando há na hora da contratação, através do aplicativo, se o veículo é especial para transporte de determinadas pessoas ou não. Então, a pessoa talvez deva informar que é uma pessoa com deficiência, é isso? Não necessariamente informar que é uma pessoa com deficiência. Tá? Vamos colocar assim, uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, mas que não usa uma cadeira de rodas. Você não pode se recusar a fazer o transporte dessa pessoa. Que é o caso da maioria dos autistas, digamos assim, não de dificuldade de locomoção, mas se já houve recusa, porque não fica quieto. Não se pode cancelar ou recusar, a partir do momento que ele aceita aquela corrida, fazer a recusa após ter aceito ou fazer o cancelamento no meio do trajeto, ao descobrir que essa pessoa... Isso inclusive, é crime. A pessoa deve procurar a delegacia. Porque vai além do Código de Defesa do Consumidor. Além do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa pessoa que fez a contratação do serviço através do aplicativo, motorista do aplicativo, chegou lá, identificou que é uma pessoa com transtorno de espectro autista, se recusa a fazer o transporte, ele está cometendo um crime. Precisa ser informada a autoridade a respeito disso. A pessoa que sofreu com essa abusividade deve procurar não só o PROCON para fazer a sua denúncia reclamando dos seus direitos consumeristas, como também a Delegacia de Polícia Civil para registrar o crime. Muito bem. Milena, quer falar? Só puxando o gancho com relação à prestação de serviço, né, para essas pessoas específicas, além do carro de aplicativo ou até mesmo o tradicional táxi, né, que também se enquadra no mesmo tipo de transporte, há outras situações também de que as pessoas acabam se negando, como escola, não aceitar a criança na escola quando sabe que ele tem uma deficiência. Isso também se enquadra no código, doutor? Veja, as escolas públicas
via de regra, elas não se enquadram, mas elas têm, por lei, a obrigatoriedade de recepcionar essa pessoa. As escolas particulares precisam estar, a partir do momento que ela oferta um serviço de educação, ela precisa estar apta a receber essas pessoas. Todas. Todas indiscriminadamente. Muito bem. Está aqui a Jo também, Jo, que é a responsável, atua no setor de ecoterapia há muitos anos e que, inclusive, tem muita lida, né, com essas mães, né, Jo? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Milena. Bom dia, doutor. E bom dia aos ouvintes da Rádio Sorriso. E ultimamente, Marlene, a gente está com uma demanda nessa situação muito grande, porque a maioria dos pais que precisa das terapias que tem no Sonho Meu, eles precisam dos Uber, eles precisam desse transporte. E muitas vezes acontece o que vem acontecendo, né? De negar a corrida, de muitas vezes estar com uma mãe, com uma criança autista, e no meio do caminho a criança dá uma crise e o motorista pede para descer, acaba não chegando lá, ou me liga, eu tenho que buscar. Entendeu? Então, assim, são situações que vêm acontecendo que a gente fica muito triste, porque num século que nós estamos vivendo, com tanta evolução, e o ser humano ainda não conseguiu adaptar a nossa realidade, porque a demanda de pessoas deficientes é muito grande, né? Então, assim, nós ainda não estamos preparados para lidar com as deficiências da sociedade. E isso é recorrente, não é de vez em quando que acontece? Não, ultimamente não é de vez em quando. Esse ano, a gente tem notado que está tendo uma demanda muito grande, né? Porque o Sonho Meu ele cresceu muito e a gente tem visto muitos casos mesmo, sabe? De recusa quando a criança é autista, de fazer a mãe descer do carro no meio do caminho, recusa de cadeirantes. Então, assim, foi aonde que eu cheguei à conclusão que falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa, mas nós não estamos aqui para criticar ou para exigir alguma coisa, simplesmente para orientar. Discutir o assunto, a gente tem que falar sobre, senão fica parecendo que está, primeiro, que está tudo bem, né? Você vê que não são poucos. O doutor Daniel disse que nunca chegou no PROCON, talvez por desconhecimento de saber que há uma relação de consumo, que o PROCON pode agir também, né, Gil? Isso, porque eu também não sabia, que tinha que ir para o PROCON. Né? Sempre eu tenho orientado as mães, quando, igual essa mãe autista que foi obrigada a descer do carro. É um absurdo isso, pensa. Dá para pensar isso? No meio do caminho, qualquer pessoa ser obrigada a descer. E pequeno detalhe, ela estava com uma criança de 7 anos e um outro de 3. Tá? Então, eram 2 crianças. Ficou na beira da rua. Ficou. Então, assim, essa mãe eu orientei para ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Só que o que a gente percebe? Essas mães, elas já vêm numa luta tão grande para que esses direitos sejam garantidos, que chega um ponto que elas estão cansadas. Elas estão muito cansadas. Então, aí é onde que eu acho que tem que entrar o poder público, tem que entrar a sociedade para auxiliar. Porque, assim, eu falo, a inclusão ela é muito bonita no papel. Na prática, ainda estamos devendo bastante. No dia a dia, na prática, ela é totalmente diferente. Então, assim, a gente fala de inclusão, mas a gente não tem ambientes inclusivos para essas pessoas. Então, é onde que o Sonho Meu tem entrado, graças a Deus, com muita ajuda, com uma rede de apoio para essas mães, e encorajando elas a falar o que acontece nas escolas, a falar o que acontece nos UPAs, a falar o que acontece no posto de saúde, porque a sociedade precisa saber. E é uma faixa etária popular invisível para a sociedade. As crianças. As crianças, as pessoas deficientes em si. Difícil. Doutor Daniel. Veja, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, como nós dissemos antes, é uma prática abusiva. Essas pessoas que sofreram ou que venham a sofrer podem e devem acessar o PROCON para que elas tenham o direito delas restabelecido. E como você mesmo disse, orientando as pessoas para que procurem a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Esse motorista, inclusive, ele pode ser preso em flagrante por estar cometendo um crime de discriminação. Então, ele não poderia deixar essa pessoa discriminando ela, largando em qualquer ponto da rua, em nenhum sentido. Então, é importante que a população saiba que os direitos podem ser preservados e devem ser preservados, mas nós precisamos, e aí como órgão de defesa do consumidor, que essas reclamações e denúncias cheguem até nós para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. No caso do veículo, especificamente, que tem sido recorrente o problema. Chegou aqui um recado dizendo o seguinte, que essa recusa de atendimento não acontece só com pessoa com deficiência, mas pessoas de terceira idade, idosos que usam cadeira de rodas também. Como é que faz? Que chega lá na hora, a pessoa fala, devia ter pedido um carro maior.
que se poderia orientar? Vamos lá. Nesses casos, para pessoas que utilizam cadeiras de rodas, seria interessante, antes da contratação do serviço, e aí nós precisamos ter uma via de mão dupla. O consumidor tomar o cuidado de, quem sabe, contratar um veículo que consiga atender essa demanda. Imagine que aquele carro que foi contratado não vá conseguir atender uma cadeira de rodas de um tamanho maior. Não cabe no porta-malas. Não caberia. Tá? Mas, de toda sorte, esse motorista não pode recusar a corrida. Não pode recusar. De forma alguma. Aí ele teria que talvez pedir um colega que tenha esse veículo maior, algo nesse sentido? Ele precisa, como o serviço já foi contratado, ele precisa concluir o serviço. Geralmente já é pago no cartão Já de foi crédito, pago, pago enfim, antes, mas ele né? precisa concluir aquilo lá. Tá? Ele precisa concluir essa corrida. Então, a sugestão aqui é para o consumidor que nós sabemos que isso não é um mero de sabor. Isso é uma discriminação, seja com idoso, com cadeirante, com pessoas com espectro autista. Especificamente, para quem utiliza cadeira de rodas, observar se aquele veículo atende à demanda. Tá? Caso atenda à demanda e mesmo assim foi recusada, sem dúvidas nenhuma, boletim de ocorrência na delegacia para que possa verificar se existe a existência de algum crime de discriminação e também o PROCON para que a gente possa atuar em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O código ele orienta a fazer um acordo, mas existe maneira de penalizar também, doutor? Sim, a partir do momento que nós identificamos que existe ali uma prática abusiva ou uma prática infrativa, o PROCON vai punir tanto a plataforma que opera como aquele motorista que está prestando o serviço. Essa penalidade ela pode ser desde um pedido de suspensão até uma multa, e aí com valores que podem realmente fazer com que essas pessoas tratem esse assunto de forma diferente. Mas, doutor, não poderia estar na plataforma algo que descrevesse, por exemplo, um carro, no caso, carrego cadeirante ou não Apto carrego... para cadeirante. Apto. Não teria na plataforma que ter algo nesse sentido? Deveria. Por se tratar de uma prestação de serviço, as informações devem ser claras. E isso precisa partir tanto da sociedade civil organizada, como dos órgãos de fiscalização, através das denúncias, exigirem que as plataformas disponibilizem, quando da contratação, a informação se aquele veículo é apto ao transporte ou não. Tá? Isso está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Tem que colocar as informações tudo devem que ser deve ser claras. O consumidor não pode ter dúvidas na hora da contratação. perfeito. Gente, por isso que é eu preciso importante, do intervalo. É por isso que é importante essa denúncia no PROCON, para que daí sejam tomadas Notifica a novas empresa atitudes. e vá buscando Exatamente, para que a gente melhorar o possa serviço. tomar medidas cabíveis dentro daquilo que o Código de Defesa do Consumidor permite ao PROCON. Dizer, né? Então, nós vamos aproveitar aí esse tempo restante da entrevista e deixar que falem os nossos entrevistados sobre o que é importante para orientar essas pessoas. Diante do que a gente já colocou aqui, são muito sérias essas reclamações, né? O doutor Daniel já disse que precisa fazer o registro lá no PROCON, né? Isso. Nós precisamos que essas pessoas que sofreram com esse tipo de abuso, no sentido da descumprimento da legislação, procurem o PROCON. Abram as suas reclamações. Tá? Se eventualmente ainda assim se sentirem, e a gente faz um apelo aqui, que procurem as autoridades policiais, levem a conhecimento tanto da Polícia Civil como do Ministério Público, para que eles também possam fazer parte desse processo, mas venham até o PROCON. Nós precisamos que essa demanda chegue até nós para que nós possamos agir contra essas ilegalidades que ocorrem em Sorriso. Vamos considerar que esses que eventualmente tenham agido dessa forma não sabiam o que eles tinham que fazer. Então, vamos deixar bem claro em relação à questão da cadeira de rodas, em que momento ela pode ser recusada essa corrida. Autista, não pode nunca, né? O senhor falou, não pode recusar uma corrida para autista. A corrida, a partir do momento que ela é aceita, ela não pode ser mais cancelada. Em nenhum momento. Em nenhum momento, independentemente da circunstância. A pessoa que colocou, inclusive, para mim, que só paga depois que fez a corrida, então, se cancelar, tá tudo bem. Alguém colocou aqui, mandou pelos... Aí assim, se ele fez a chamada, mas a pessoa ainda não se dirigiu e não teve conhecimento, veja, nós precisamos separar aqui dois momentos, o momento da contratação e o momento do cancelamento. Se essa contratação se deu antes do conhecimento da condição dessa pessoa... De que era com alguma deficiência, exatamente, uma pessoa com deficiência. Não há problema nenhum. A partir do momento que ela toma conhecimento que essa pessoa
tem alguma deficiência física ou portador do espectro autista, aí nós temos uma ilegalidade. Então, são Perfeito. 2 momentos distintos, que pode acontecer com qualquer pessoa, Sim, sem claro. problema nenhum. Uhum. Por alguma intercorrência, você chamou lá o seu carro de aplicativo, ele sequer se deslocou e fez o cancelamento. Tudo certo, sem problema nenhum. Agora, a partir do momento que ele toma conhecimento da Chegou, circunstância, viu que tem a cadeira de rodas, viu não que pode mais cancelar. Não pode. Tá? Não pode. Nós Ótimo. sabemos aqui, a gente conversava agora há pouco, existem algumas cadeiras de rodas que são maiores e que, Não cabe em qualquer obviamente, porta-mala. dependem de veículos especiais. Tá? Mas não são todas. Mas não são todas. Na maioria, como você pontuou, agora há Dobra pouco, a cadeira. são aquelas cadeiras que dobram, colocam no porta-mala, cabe em qualquer porta-mala e deve ser feito o transporte. Então, veja, 2 momentos distintos. Perfeito. Antes do conhecimento de que aquela pessoa que vai ser transportada tem alguma deficiência física ou espectro autista e após o conhecimento. Após o conhecimento, crime estabelecido. Antes, entendo que é um mero dissabor, não há problema nenhum. E aí, se eventualmente aquilo acarretou algum outro tipo de prejuízo, aí você pode judicializar uma ação, buscar o judiciário para resolver isso. Muito bem, Jô. O Conselho de Pessoas com Deficiência, inclusive, vai agir mais com um pouquinho mais de atenção nessas questões, né? Então, Marlene, eu sou membro do Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Isso a gente já passou para a nossa presidente, a Belisa, que na próxima reunião a gente vai ver alguma estratégia, o que é possível fazer, que eu acho que tem muitas coisas para se fazer. E o Conselho, ele é um conselho novo, mas ele está muito atuante nessa parte. Então, isso já está, né, informado ao Conselho para a gente tomar alguma providência. Só que eu fiquei com uma dúvida agora, doutor. No caso dessa mãe, o motorista não quis levar a cadeirante e ela acabou tendo que pagar, se não me engano, R$ 6,99, Porque ele tinha ido até ela. porque ele tinha ido até ela. Não poderia nem cobrar. Na verdade, existe aí vamos falar um pouquinho, além do Código de Defesa do Consumidor, um pouquinho de direito civil. Cabe a essa mãe que sofreu com essa ilegalidade, inclusive direito a dano moral. Uma indenização. Uma por indenização isso. por danos morais. Justamente por conta disso. Além de ser restituído o valor que ela pagou, que ela pagou, o fato de ele ter cancelado por conta da discriminação, ele vai responder um crime. A plataforma não pode responder ao crime, obviamente, mas ela responde pelo dano moral causado e, inclusive, a restituição dos valores pagos. Muito bem, isso já nos remete a uma série de situações, que a plataforma também tem que ser solidária em algumas coisas, pelo menos na orientação para quem trabalha ali, né, Ela doutor? é absolutamente responsável. Ela é a responsável. Tá? Ela e o motorista são responsáveis diretos por isso. Perfeito. Tá? Não há aqui uma responsabilidade subsidiária, uma responsabilidade solidária. A responsabilidade é da plataforma e do motorista. Perfeito, fica bem claro. Gente, eu preciso ir encerrando com os senhores, porque já vai chegar aí o horário eleitoral, mas temos ainda 2 minutos, então vamos dividir um para cada. O que mais vocês gostariam de falar aí? Bom, eu gostaria de falar com as mães, né, principalmente as nossas mãezinhas do Sonho Meu, que elas não precisem ficar com medo de fazer essas denúncias, de buscar os direitos que essas crianças, essas pessoas com deficiência têm. Porque, assim, a gente fala que existe uma rede de apoio, eu acho que todos estão prontos a ajudar, elas não precisam se sentirem sozinhas nem com medo para isso. Então, assim, se a gente não fizer isso, a gente nunca vai mudar a mentalidade da sociedade, que ainda é muito preconceituosa. Então, nosso papel é a orientação e a modificação da mente da sociedade. Então, isso é um caso, Uber, mas nós temos praça, nós temos escolas, nós temos N coisas que nós precisamos orientar a sociedade para ver que essas pessoas existem e têm o mesmo direito que qualquer outra pessoa, entre aspas, normal tem. Perfeito, muito obrigada, Jô. Doutor Bom, Daniel. quero deixar aqui registrado que o PROCON precisa ser acionado, deve ser acionado. Nós precisamos dessas informações, que o PROCON se coloca à disposição para eventuais reuniões, esclarecimentos, seja com quem for, para que a gente possa, de forma o mais rápido possível, resolver essa situação para que casos como esses que vêm acontecendo não ocorram mais. Tá? Então, quero deixar aqui meu registro, meu agradecimento pela oportunidade de poder falar em relação a esse assunto, um assunto importantíssimo para a sociedade sorrisense, e dizer, mais uma vez, que o PROCON está de portas abertas para atender a todas as demandas. Muito bem, PROCON não ganha tempo, né, doutor? Perfeito.